Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a sequência do vídeo de ontem, porque eu postei sobre a saída do Valverde do Barcelona e logo depois veio o anúncio do Quique Setién como novo treinador. E é algo que dá para render bastante assunto também, então até bom que tenha ficado em vídeos separados, porque um fica mais voltado para a saída, para avaliação do que foi o trabalho do Valverde, os motivos da demissão. Vou deixar o link aqui na descrição, mas se você não viu ainda também, tá ali em destaque logo na página principal do canal, tá aqui na descrição também o link. Se inscreva aí, participe, curta o vídeo, ajude o canal a seguir crescendo. Para se inscrever é só clicar aqui embaixo, claro, você ativa aí o sininho e etc. Agora, deixe seu comentário também, o que você achou da escolha do Quique Setién como novo treinador. E foi legal porque, assim, muita gente até mandou mensagens pelo Twitter pedindo opinião sobre a contratação e pedindo um pouco sobre como joga o Quique Setién, os trabalhos anteriores. Ele talvez não seja conhecido do grande público ou para todo mundo, mas para quem acompanha um pouco mais de perto o Campeonato Espanhol, certamente é um nome que é um sinônimo de um futebol de muita personalidade, de um estilo de jogo muito bem definido, porque a gente viu o Betis do Quique Setién dar um salto de qualidade, a gente viu o Las Palmas com o Quique Setién chegar a um nível muito bom, muito agradável de ver jogar, projetando alguns jogadores com uma característica coletiva sempre muito bem definida. E é interessante por diversos aspectos, né? Porque o Quique Setién não estava entre os principais nomes, ele não tem esse status, até porque, como ele mesmo disse na apresentação, ele não é um treinador de títulos ao longo da carreira. Ele chega ao Barcelona pelo bom futebol que ele conseguiu apresentar em clubes que ele treinou. E isso tem algumas discussões paralelas. O outro detalhe interessante é que é um raro treinador do Barcelona que não passou pelo clube como jogador, já que o Barcelona tem essa tradição também de olhar para o passado, para a formação, muito também pela questão da identificação com a cultura, com a filosofia do clube, e principalmente para aqueles que jogaram na geração que teve uma influência muito direta do Cruyff, por exemplo, e o Quique Setién sempre falou abertamente que é um grande fã do Barcelona do Cruyff e que se inspira muito naquele time de futebol, naquele período de futebol, naquele tipo de futebol para montar as suas equipes. Então aí está a conexão entre Quique Setién e Barcelona quando a gente fala do ponto de vista de ideias. Agora, a partir do momento em que eu não vou falar do Valverde aqui no vídeo, porque eu já falei no outro, mas o Valverde foi um treinador que conseguiu resultados no âmbito nacional, né, com 2 títulos seguidos de Campeonato Espanhol, assumindo o clube num momento delicado, quando o Real Madrid ganhava títulos ali de Champions, tinha vencido o Campeonato Nacional também, então tinha conseguido uma dobradinha com o Zidane, e o Valverde assume no momento em que parecia que a distância entre os clubes tinha ficado grande, e ele consegue 2 títulos nacionais. Só que ele sai por uma questão de desempenho e também de preferência estética, aí eu tô falando do estilo de jogo, né? E quando a gente fala da chegada do Quique Setién, é óbvio que isso traz novos desafios. E é um desafio de um tamanho que o Quique Setién nunca teve na carreira, né? Ele nunca trabalhou com um elenco tão qualificado, nunca trabalhou com uma pressão tão grande por resultados, por títulos. Então, se existe, eu não sou muito adepto daquela discussão sobre jogar bem ou vencer, porque eu acho que você sempre vai buscar o resultado a partir da estratégia que você escolhe, seja ela mais pragmática, mais encantadora, mas são sempre formas de buscar a vitória. Nenhum técnico vai escalar o time falando, eu quero jogar bem, vencer eu não faço questão. Sempre vai buscar a vitória a partir daquilo que é a sua convicção como a melhor forma de chegar até ela, chegar até lá. Então eu não acho que seja exatamente por aí, mas o Barcelona troca de técnico sabendo que trocou um técnico que vinha vencendo, pelo menos no Campeonato Espanhol, por um técnico que não tem isso no currículo, mas que tem no currículo, e aí eu acho importante que a avaliação não seja feita só por número de títulos, é importante que se diga isso também, não acho que você deva olhar para técnico falando ganhou o quê? E pronto, e sim, como estruturava os times, como pensa o futebol e tudo mais. E aí se a gente vai, ok, é interessantíssima essa conexão. O Quique Setién, por filosofia de jogo, tem um modelo que tem tudo para se encaixar com a filosofia do Barcelona. Daí a dar certo é outra história, porque, como eu disse, o desafio é muito maior, é inédito, é novo, diferente de tudo na carreira dele. Mais do que isso, ele vai ter que administrar um vestiário, um elenco, um outro nível, né, de estrelas, de nível técnico, de entendimento de jogo também. Então o técnico é desafiado constantemente num ambiente como esse. Então
Então tudo isso vai ser novidade para ele. Ele é um apaixonado pelo jogo e daqueles que... o Barcelona tem muitas figuras ligadas ao clube que são até irredutíveis na forma de pensar o jogo. E é curioso porque muitas vezes quando a gente fala em o que você tinha é um cara da posse de bola, muita gente já vai associar ao Guardiola, por exemplo. Vai jogar igual o Guardiola, então. Eu acho bem diferente, porque o Guardiola, embora tenha essa questão, obviamente, da ligação direta com o Barcelona histórica, de ter muito do Cruyff na sua origem, na sua forma de entender o jogo, o Guardiola não é nada irredutível na sua forma de enxergar o futebol, muito pelo contrário. O Guardiola é uma grande esponja no sentido de ir absorvendo tudo que pode de diferentes escolas para somar o repertório e criar diferentes formas de se adaptar e tudo mais. Então é bem diferente de um modelo mais específico. Agora, quando eu falo em rigidez, eu também não estou falando em um sistema que vai ter que ser aquele e tudo mais para o que você tinha. A gente já viu o que você tinha em jogar bem com linha com 4 na defesa no Las Palmas, já viu o que você tinha em jogar com o Betis com 3 zagueiros. Agora, o que isso pode trazer de impacto para o Barcelona? E quais são as características desse trabalho mais específicas se a gente olha para os times anteriores? Seja no Las Palmas, lá na época que o Roque Mesa, com o Jonathan Vieira, 2 grandes nomes de um Las Palmas que tinha essa personalidade para trocar passes, sair jogando, jogar com bola no chão, envolver adversários superiores tecnicamente e economicamente. Então a personalidade para fazer isso era algo que chamava muita atenção. E era um time muito treinado para trabalhar a saída de bola curta. No Betis, igualmente, com mais recursos do que no Las Palmas, mas um time que também tentava fazer esse jogo bem elaborado desde trás. Um primeiro desafio é pensar o seguinte, sair jogando desde trás contra qualquer adversário mostra personalidade no Las Palmas, mostra personalidade no Betis. No Barcelona não mostra nada além do que o time vai ter que fazer, porque faz o tempo inteiro. Então é uma questão mais de ajustar como essa saída vai se dar, se o time vai conseguir progredir com a bola com maior qualidade, do que exatamente um choque na forma de estratégica de encarar a equipe. Só que aí a gente vai um pouco para as consequências também disso. A gente viu, eu citei o Las Palmas tinha o Roque Mesa como cara da primeira distribuição de bola, o Jonathan Vieira como cara que recebia numa faixa mais avançada do campo e dava agilidade e qualidade para progredir com essa bola e chegar mais próximo do ataque. No Betis, a gente viu um time que conseguia se defender muito bem com a bola, muitas vezes, então a defesa do Betis funcionava bem, partindo de alguns princípios, o fato de você dar agressividade para você pressionar a partir do momento em que você perde é um ponto importante para você manter a posse de bola, mas o Betis também era um time que tinha muita posse de bola no próprio campo. E aí entra um desafio, porque o Betis, é importante que se diga, né? O Betis chega a um nível muito bom com o que você tinha aí no comando, então claramente o trabalho fez com que o time evoluísse e subisse um degrau, mas a partir do momento em que subiu nesse degrau e se consolidou um degrau acima, a cobrança passa a ser maior, a expectativa passa a ser grande, e aí o time dá uma estagnada e passa a não corresponder. Tanto que depois vem o desgaste, o time do Betis, do que você tinha, chega a ser vaiado, e a demissão dele acaba sendo inevitável por conta desse desgaste. Acho até que a avaliação acabou um pouco torta, porque ela ficou vítima do próprio sucesso, se a gente quiser resumir em uma frase. Porque muita gente passou a olhar pro Betis e a falar, o time não tá jogando nada e tem bola para jogar mais do que isso. Quando, na verdade, o time não jogava nada, chegou a um nível muito bom e depois não conseguiu dar outro passo adiante. E qual foi a grande dificuldade no Betis? A gente viu o desenvolvimento, principalmente de meio-campistas, atingindo um nível muito bom. Então, o trabalho do que você tinha no Betis teve um sistema defensivo sólido, um controle da posse de bola, especialmente no seu próprio campo, meio-campistas que se destacaram, e aí dá pra gente falar do nível que o Canales atingiu, do nível que o Lo Celso atingiu também, além de jogadores da base que foram projetados e viraram peças importantes, mesmo que em determinado momento. O Júnior Firpo é um deles, hoje está no Barcelona, é uma alternativa ao Jordi Alba na ala esquerda, ou na lateral esquerda. E o Lorém Moron também foi outro jogador que teve uma ascensão rápida, sendo puxado do time B do Betis e conseguindo fazer gols, mas o ataque viraria um problema pro Betis depois. Então o controle do Betis na posse de bola era um controle de um time que invariavelmente tentaria sair jogando curto, mas que não tinha muita profundidade no ataque, não conseguia incomodar muito no ataque. Então a posse de bola passa a ser vista como a principal característica do Betis e os adversários passam a jogar forçando esses erros. O Betis só vai tentar sair jogando curto, não importa o que o adversário faça? Sobe a marcação, pressiona lá em cima, tenta incomodar e forçar erros, porque o Betis vai trocar muitos passes próximo da sua própria área, em algum momento pode sair algum erro e esse erro vai ser castigado. E a gente viu isso muito claramente em alguns choques grandes de estratégias que eram radicalmente opostas. Por exemplo, o que você tinha com o Betis contra o Getafe do Bordalás?
marcação, pressão no campo de ataque para impedir que o Betis saísse, porque a ligação mais direta não era uma opção utilizada, então era previsível que uma marcação bem executada no campo de ataque pudesse sufocar, matar essa saída de bola. E o Betis começa a se complicar muito nos jogos dessa forma. Controla, consegue avançar com a bola porque tinha bons meio-campistas para isso, mas não consegue produzir tanto e quando produzia não conseguia aproveitar tanto o que tinha criado. E aí vem a grande carência, a carência de gols. A carência de alguém que produzisse mais gols. Mesmo algumas contratações que faziam sentido como alternativa, o Betis chegou a ter atacantes de diferentes estilos, né? Falei do Lorém Morón, mas chegou a ter Sanabria, chegou a ter Sérgio León, jogadores que poderiam ter de características diferentes, o próprio Lo Celso chega a jogar numa dupla de ataque, poderiam ter funcionado, mas o Betis passa a ter muita dificuldade para avançar com essa posse de bola. Não digo nem avançar, porque progredir com a bola o time sabia muito bem elaborar a saída, né? Mas a questão era como transformar essa posse de bola numa faixa central do campo em uma situação de gol, já que o time tinha dificuldade para encontrar essa profundidade no ataque. Agora indo para o Barcelona, né, feita essa análise de trabalhos anteriores, como que dá para imaginar o Barcelona com o Quique Setién? Eu imagino um Barcelona que vai resgatar a ideia de controlar a posse de bola, então a saída de bola passa a ser algo precioso, ou volta a ser algo precioso para o Barcelona, e o Barcelona tem no Piqué um zagueiro que tem essa capacidade para sair jogando, algumas questões que podem existir aí. O Barcelona vai jogar com 2 ou 3 zagueiros, como vai ser essa função? Quem vai dar amplitude num time que vai definir muito bem, pré-definir, pré-estabelecer espaços do campo que vão ser ocupados por jogadores que executam determinadas funções. O Jordi Alba para a lateral esquerda encaixa perfeitamente com a ideia, ainda tem o Júnior Firpo no banco, como lateral que pode te dar profundidade, que pode te dar amplitude, que pode atacar o lado do campo, sendo ou lateral ou ala. Aí vai depender do sistema. Vai jogar com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros. O impacto disso, na maior parte das vezes, vai ser o número de jogadores no centro do campo. Mas o Barcelona hoje tem jogadores com capacidade para essa aproximação, com capacidade de troca de passes no meio campo. O Busquets pode continuar sendo um pilar dessa saída de bola. O Quique Setién já falou abertamente sobre a admiração que tem em relação ao futebol dele. O próprio Busquets já falou sobre o Setién. Então eu imagino que seja natural ter o Busquets por ali. Mas se você pensa num meio campo que pode ter o De Jong, eventualmente o Arthur, é um meio campo muito capaz de controlar essa posse de bola e de auxiliar essa saída para que o time progrida com a bola nos pés. Agora, questões que ficam. Quem vai fazer esse papel de abrir o campo pela direita? Essa é uma dificuldade do Barcelona. O Barcelona hoje não tem um lateral com essa capacidade ofensiva, com essa característica para ocupar todo o corredor. O Sérgio Alberto é um jogador que pode executar um outro tipo de função, é um jogador bastante versátil, né? Pode abrir o campo, ou pode virar um lateral por dentro, ou pode ser um meio-campista a mais. O Semedo é um jogador de um pouco mais de força física para fazer o lado do campo, mas também não é esse jogador com perfil criativo para abrir e explorar o corredor. Talvez entre aí a grande questão, vai jogar com um ponta abrindo esse lado do campo. A ausência do Suárez, já praticamente pelo próximos meses, até o fim da temporada, a ausência do Suárez também obriga algumas adaptações, mas nesse sentido pode até ser interessante. Vamos ver de que forma o Quique Setién vai utilizar a base, né, do Barcelona. Porque o Barcelona tem hoje jogadores que já fazem parte do elenco principal, mas, por exemplo, o Ansu Fati, o Carlos Pérez, são jogadores que podem atuar abertos na direita. Então o time pode ter a amplitude de um lado com o Jordi Alba indo à frente, explorando esse entendimento dele com o Messi, já funciona muito bem, mas atacando o corredor pela esquerda, e na direita a amplitude pode ser dada por um desses jogadores, por um desses garotos, inclusive. Já que não existe um lateral ou ala que faça isso com tanta naturalidade. E o centro do campo tende a ser a faixa de campo em que você vai ter a aproximação e jogadores que podem receber essa bola em diferentes alturas do campo. A dúvida que fica para mim é qual vai ser a composição desse meio para não deixar de ter chegada, para não voltar a ser um time, como no Betis, que controlava o meio-campo com posse de bola, que conseguia encaixar belas trocas de passe, mas que não tinha tanta chegada, não tinha tanto ataque à área, que dependia quase que exclusivamente da aceleração pelo lado do campo e na ocasião pelo lado esquerdo, o que também é uma comparação que dá para se fazer com o Barcelona. Então, se não acelerar pela esquerda, como vai ser essa chegada à área? É claro que no Barcelona a qualidade individual para desequilibrar nesse terço final é muito maior. A partir do momento em que você tem Messi e Griezmann, por exemplo, você tem jogadores que conseguem acelerar com a bola nos pés, que conseguem explorar espaços, né, seja nas costas dos volantes, seja trocando posições, seja recuando para participar como um meia a mais.
Então eu imagino um Barcelona que possa jogar com Messi e Griezmann por dentro, próximos, invertendo posições, se entendendo bem nessa faixa do campo, mas vai ser importante que tenha mais alguém para atacar os espaços, para complementar essa chegada à área. Pode ser o Vidal, que terminou bem a passagem do Valverde e que acrescenta também no fôlego sem bola para pressionar. Vamos ver qual vai ser a função, o espaço que o Rakitic vai ter nesse meio campo também. Então o Barcelona para a faixa central do campo me parece ter boas opções e opções muito compatíveis com a ideia do Setien. A grande questão vai ser como vai ser a formação, o equilíbrio desse time. Como vai ser a forma de atacar pelo lado direito e, acima de tudo, qual vai ser a postura para recuperar a bola a partir do momento em que tiver perdido. São alguns aspectos importantes para a gente tentar projetar esse Barcelona. Então, assim, do ponto de vista de ideias, acho muito compatível e muito interessante. Agora, é um desafio gigante nas mãos do Setien. Até por isso, é uma aposta muito grande que o Barcelona faz. Qualquer treinador, né, qualquer jogador, quando você contrata, você tem um nível de aposta, porque você não tem como cravar que vai dar certo, que vai dar errado, é esperar para ver qual vai ser a sequência. Do ponto de vista de filosofia, é compatível e interessante, como eu falei, mas mais do que isso, ele tende a encaixar mais com a expectativa do torcedor em relação ao tipo de jogo que ele quer ver. Se isso vai dar resultado rápido ou não é outra história. E se esse resultado não vier rapidamente, vai existir paciência, vai haver essa tranquilidade para entender que tem um tipo de jogo sendo elaborado ali, talvez ele precise de tempo para ser ajustado. Essas são algumas questões que a gente vai ter que esperar para ver. No todo, como eu já disse outras vezes, gosto, acho legal, é um dos treinadores mais legais de ver dos últimos anos na Espanha, assumindo um elenco excelente como é o elenco do Barcelona. Se isso vai dar liga ou não, só esperando para ver. Mas conto com os comentários de vocês. O que vocês esperam do Setien no comando do Barcelona? O que vocês acham dos trabalhos anteriores do Setien também, no Betis, no Las Palmas, enfim. Um abraço a todos e até a próxima.